O infectologista René Oliveira, né? Ele que nos ajudou muito durante o período da pandemia de Covid, mas é a tal coisa, né? Nessa missão de médico, um problema vai dando lugar a outro, né? Até bem pouco tempo, nosso assunto era focado na Covid, que continua ocupando o noticiário, mas eis que ele, aquele mosquito que andava adormecido aí em pequenas tampinhas de refrigerante, em água acumulada na bica da sua casa ou até mesmo no fundo do seu quintal, resolveu aparecer. Pois é, a combinação chuva e calor é ideal para que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, se reproduza. E aí, resultado, aquela nossa sujeirinha que vai ficando no quintal, aquele terreno baldio que a gente vai ignorando e até jogando lixo lá, vira o nosso adversário, tá? Entre 2022 e 2023, os casos da doença dengue aqui no estado, eles diminuíram quase 90%. Mas os que vingaram, lamentavelmente, até óbitos já fizeram também aqui no estado de Alagoas. Para falar sobre isso, trouxemos aqui um especialista, Dr. René Oliveira. Será, Dr. René, que a gente vai continuar perdendo essa batalha para um mosquito e mais, fruto do nosso comportamento em relação ao lixo? Isso que me deixa mais triste. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Bom dia, eu que agradeço. Não, é verdade. O mosquito, ele está no Brasil a todo vapor. Em Alagoas, realmente, observamos uma redução no número de casos de dengue, então, consequentemente, também na proliferação do mosquito. Mas não podemos nos enganar, né? A dengue, ela está com uma incidência, uma força muito grande no resto do Brasil, principalmente no centro-sul, Brasília, Minas. Antigamente nós não tínhamos dengue no Paraná, por exemplo, no norte da Argentina, e com as mudanças, essa coisa da mudança climática, o mosquito ele desceu. E até Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, esses estados eles entraram no mapa da dengue. Por que a dengue ela chama a atenção? É porque tem pessoas em que de fato vão, a partir da presença ali da picada do mosquito, desenvolver quadros graves, ou a dengue sempre é grave? Não, um percentual grande de quem entra em contato com o vírus da dengue, são 4 sorotipos, assintomático, um percentual grande, 30%. Não tem sintoma, aqueles sintomas bem leves que às vezes sequer são notados, né? Mas depois do primeiro contato, no segundo para frente, o risco da pessoa, do paciente desenvolver a dengue hemorrágica aumenta muito. E dengue hemorrágica muitas vezes é igual a possibilidade de óbito, por isso essa preocupação. Quando a gente fala dengue hemorrágica, a palavra sugere hemorragia. Em que parte do corpo essa hemorragia é sentida? É um termo já popular, né, já bem estabelecido, não há necessidade de mudar. Mas às vezes o paciente ele entra num quadro de dengue grave e não tem hemorragias assim de imediato, porque o problema está na questão da hipotensão, da queda na parte neurológica, o paciente fica comatoso, né? Uma série de outros sinais e sintomas. São várias alterações, né, que vão se combinando, então. Exatamente. Parte renal, parte pulmonar. Mas com relação ao sangramento, tem uma ligação direta com as plaquetas. Na dengue, quando passa para a segunda fase, porque a dengue é uma doença bifásica, tem a primeira fase, que é aquela fase da sintomatologia bem conhecida, né? A febre sempre alta, a dor no corpo, a dor nas articulações, a dor de cabeça, a dor atrás dos olhos, que é muito característica, as manchas no corpo, né? Que é o que conhecemos o quadro clínico clássico da dengue. Nos primeiros dias, na segunda semana que começa o agravamento, com a queda das plaquetas, e aí aparece o sangramento, onde gengivas, nariz, e se muito grave, esse sangramento ele pode se estender para outras partes, por exemplo, estômago com vômito com sangue, fezes
com sangue, etc. Né? Precisa chamar a atenção, né? Naturalmente o seu corpo está ali passando por toda essa transformação. A dengue, ela vai ter esses quadros mais graves com pessoas que já são portadoras de doenças crônicas, ou uma pessoa relativamente saudável também pode desenvolver um quadro mais grave, doutor? O que assusta muitas vezes a população é que, não, meu filho, né, meu pai era uma pessoa saudável, nunca tinha tido problema algum e morreu de dengue. Então, é uma doença traiçoeira e ela pode acometer e agravar em qualquer pessoa. Isso é que é o que tem que chamar a atenção, tá? Para você que está acompanhando aqui o nosso programa, o assunto é dengue. Estamos recebendo o infectologista René Oliveira, falando, né, do cenário nacional e, claro, a preocupação com Alagoas. Alagoas tem tido aí uma redução no número de casos, porém, os que estão vindo também estão vindo com muito mais força e é por isso que a gente precisa estar atento. Durante 2023, Alagoas registrou já 4.287 casos de dengue e 4 óbitos, marcando uma notável diminuição em comparação aí aos 33.609 e 21 mortes registradas em 2022. Mas não é motivo para descuido. Por quê? Porque as chuvas estão aumentando e a alta temperatura. E essa combinação favorece a reprodução do mosquito da dengue. Formas de evitar a dengue: evitar lixo próximo ou tem outra estratégia, o repelente? Vai falando, doutor, fica à vontade. Isso é muito, muito importante. O Ministério da Saúde chamou atenção para a prevenção. Nós temos 2 formas de prevenção hoje. Uma não é prática no momento, que seria a vacinação. Nós temos uma vacina extremamente eficaz, que é da Takeda, que é um fabricante japonês, mas esse fabricante não teve a capacidade, não tinha estrutura para produzir um quantitativo adequado, não apenas para o Brasil, como para os outros países tropicais, né? E nesse caso, por isso que o foco é prevenção ligado ao indivíduo e à comunidade. Lixo, muito importante, mas não podemos esquecer que dentro das nossas casas, o mosquito, como ele se adaptou, ele está se adaptando mais ainda, ele pode se desenvolver em vários lugares. Por exemplo, atrás da geladeira, onde fica aquele recipientezinho que a água dessas geladeiras mais modernas, que o de gelo automático fica ali. Nós não lembramos, e o mosquito prolifera dentro dos nossos banheiros também, os ralos. As plantas que ficam dentro das nossas casas. O que é que eu quero falar? É que o mosquito, ele está presente dentro das nossas casas. Convive, né, com a gente de um modo geral. E aí você tem que estar atento às fake news, tá, pessoal? Porque tem gente aí publicando, né, texto que ouviu aquele famoso especialista que nunca tem nome e que alguém fala e que diz que tomar suco de limão quente misturado com mel vai evitar quadro de dengue hemorrágica. Não é isso. Tem os sintomas, tem que procurar logo ajuda clínica, porque só o médico vai determinar em que estágio a doença está na pessoa naquele momento, né, doutor? Exatamente. Um quadro de dengue não precisa ser nada muito, muito específico, ir para uma UPA de imediato, não. Pode ser o seu posto mais próximo da sua casa. Dor de cabeça, dor no corpo, febre, dor retroorbitária, próximo à sua casa. E atenção daquele posto de saúde, daquela unidade básica, fazendo com que o paciente retorne com 3 dias, 4 dias após, porque é a fase que começa a mudança. Após isso, e o agravamento é que o paciente precisa ir até a UPA. A dengue não tem tratamento específico, não existe milagres para isso, né, tá? São sintomáticos. A sintomatologia precisa ser debelada, que é a febre, por exemplo, com paracetamol, que é que a gente já sabe. Uhum. Uma hidratação acima da média, precisamos nos hidratar. Tomar água.
Por que a água tem um papel fundamental, doutor? Quando o assunto é dengue, é uma pergunta que eu sempre tento, né, fazer recorrente para que as pessoas compreendam que ela também é um aliado importante. A pessoa, ela tem febre, ela vai ter uma sudorese muito importante, ela vai perder muita água através da transpiração e precisa manter Estabilizado. Ah, perfeito, entendi. Não é a doença que ataca necessariamente a água do corpo, é você perdendo por conta do quadro febril. Na segunda fase é que a hidratação não pode ser mais por via oral. Essa hidratação tem de ser assim, de uma forma bem assim, agressiva, com soro, e para manter a pressão do paciente num patamar aceitável, porque a dengue, principalmente no quadro hemorrágico, vai levar a hipotensão grave, que vai debelar mais ainda o quadro de saúde do paciente, né? O quadro de saúde, e por isso a presença do especialista, Dr. René Oliveira, infectologista, hoje falando sobre dengue aqui no nosso programa. Doutor, a partir do que era a nossa proposta inicial, de dar um alerta à população, acho que a gente preencheu aqui os nossos pré-requisitos. Mas caso eu tenha deixado de explorar algo que o senhor considere relevante, palavra final é sua, por favor, fique à vontade. A nossa situação com relação à dengue hoje é confortável. Por isso que é muito importante, agora mais do que nunca, buscar a prevenção. Prevenção dentro das nossas casas, nos nossos quintais, as nossas caixas d'água. Precisamos cuidar, precisamos eliminar os pneus que ainda continuamos juntando, o lixo principalmente. Então essa fase é uma fase de prevenção que a nossa população precisa buscar. Muito bom. Doutor René Oliveira, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Mix. Ele que sempre atendeu a gente, viu, pessoal? Durante a pandemia, por telefone, por zap, sempre à disposição, cumprindo essa missão como médico e de informar também a população. Tenha um bom dia de trabalho, saúde. Até uma próxima oportunidade. Conversamos aqui com o René Oliveira, infectologista. O assunto é dengue.